O plano: R$500 mil na sua conta nos próximos 18 meses, com termo de compromisso registrado em cartório, começando do zero, e usando o método responsável por criar 66 milionários nos últimos anos. Seja bem-vindo ao Caminho do Milhão. Fala, tchê! Tudo especial? Seja bem-vindo à aula 1 do projeto O Caminho do Milhão. Eu pensei muito como é que eu ia começar esse vídeo e eu cheguei à seguinte conclusão. Você está aqui porque você quer ganhar dinheiro e eu vou te falar. Eu também quero ganhar dinheiro junto com você. Então olha isso aqui porque são pessoas que já ganharam dinheiro comigo. Um pouco mais de 500 mil já. Quanto, Eduardo, que tu já fez? 1 milhão. Fernando, quanto tu já fez? Meio milhão. Gustavo, quanto tu já fez? 18 milhões. Márcio, quanto tu já fez? 16 milhões. E seu curso, hein, Grãos? Primeiro milhão foi com você que me ajudou. Então, eu nunca tinha calculado. Você perguntou ontem, eu calculei e deu 1.164.000. Tá vendo? É isso que vai acontecer com você se você seguir à risca o que eu vou te ensinar durante o treinamento. E principalmente, presta atenção no que eu vou te falar, durante essa série de 4 aulas gratuitas. Isso é só para você ver. Como eu te avisei, eu não estou aqui de brincadeira. Todas essas pessoas que você já viu aqui e outras que durante as aulas você vai conhecer, já estão no caminho do milhão. Algumas já chegaram lá, já são milionárias. Outras estão perto. Outras ganharam 50, 100, 200, 300, R$500 mil. E é exatamente isso que nós vamos buscar aqui. R$500 mil na sua conta nos próximos 18 meses. Começando do absoluto zero. Mesmo que você tenha pouco ou quase nenhum dinheiro disponível. E olha, eu preciso te dizer, se tu entrar nesse projeto comigo, eu vou te pegar pelas mãos, vou te pegar pelas pernas se necessário, para te levar até o resultado. Muito prazer, meu nome é Larry Grevy, eu sou o cara que vai mudar a tua história. E você pode até achar soberbo da minha parte afirmar isso, mas eu quero que você veja o quanto eu estou realmente comprometido em fazer isso acontecer. Eu consegui uma lucratividade em torno de R$300 mil. Você é um cara transformador, né? Você é um cara que transformou minha vida também. Eu sou muito grato, né, a você por isso tudo. O teu curso foi realmente, eu acho que eu já até te falei isso, um ponto de transformação na minha vida, não só pelo imenso aprendizado que eu tive, tecnicamente falando, mas também por mostrar assim, uma série de caminhos, desenvolver. Somados os três, eu acho que provavelmente a gente tem um resultado bruto potencial aí da ordem de 1 milhão. Junto com o meu time, eu estou disposto a dar 110% de mim para isso funcionar. Mas eu quero te perguntar, meu amigo e minha amiga, um papo bem reto. Você está 110% comprometido a fazer a tua parte para chegar lá? Pensa aí, porque no final dessa aula eu vou voltar nessa mesma pergunta. Eu sei que na internet tem um monte de gente prometendo mundos e fundos. Eu tal disso, de aquilo. E eu vou te falar uma coisa, ó. Quando eu dou a cara tapa para vir aqui, eu me coloco nesse monte de gente, porque você não me conhece. Tem muita gente aqui que não sabe quem eu sou e tá com razão de estar com um pezinho atrás. Mas o que eu quero te falar é, desconfie, isso mesmo que você ouviu, desconfie, mas permita-se investigar os meus resultados, permita-se investigar os resultados dos meus alunos. Eu quero que você saiba que eu não faço proposta vazia. Tudo que eu falo, eu cumpro. E eu não tirei esse número da minha cabeça. 500 mil ou R$500 mil, como você preferir. O que eu estou te mostrando aqui é uma quantia totalmente possível de se atingir em um curto espaço de tempo de 18 meses. Mesmo que você esteja começando do zero. E eu só sei disso e afirmo com propriedade, porque eu já fiz os meus alunos atingirem R$500 mil nesse tempo diversas vezes. Como o Arlindo, meu aluno, que em menos de 18 meses já bateu mais de R$1 milhão. Não é mais 63, é 64, porque eu sou... 64 do milionário. Viu? Tem que atualizar. E assim, ó, com quantas operações? 4 operações. 4 operações para chegar ao primeiro milhão? Para chegar ao primeiro milhão. Quanto tempo aqui tu teve? 17 meses. 17 meses separou o Arlindo do passado até o seu primeiro milhão com aquilo que eu ensino. E não foi uma, não foram duas, não foram 20 vezes. Foram várias vezes. Somente milionários, presta atenção,
Eu formei 66 nos últimos anos. Mestre Gramas, eu estou nessa lista que já fez mais de 1 milhão. E agora eu vou fazer de novo. Mas com uma estratégia ainda mais lapidada, definida e principalmente comprovada. Eu vou te guiar até o primeiro R$500 mil. Aí, com o conhecimento que você vai ter, você pode decidir se quer escalar isso e continuar aplicando o método quantas vezes quiser para atingir 1, 2, 3 milhões ou mais. Depois que você souber como fazer isso, você não vai mais precisar desse professor que vos fala. É com você. Embora na prática, sabe o que vai acontecer? O que geralmente acontece é que eu me torno sócio ou parceiro de muitos desses alunos, como aconteceu com a minha aluna Patrícia. Eu tô com uma querida e querido aluno, mas eles também são meus sócios. E a Paty Suzuki, Mas o que eu queria deixar claro é que nesse primeiro passo dessa sua jornada, eu vou estar lado a lado com você, até você ver os seus primeiros 500 mil no banco. E não importa se você já tem dinheiro, se não tem dinheiro, se você é rico ou se você é pobre. Se tem o Nonimpo ou se está no SPC, ou Serasa. Eu já tive aluno ficando rico que começou a fazer isso com o nome sujo, cheio de dívidas. E antes que você se pergunte, eu não estou falando para você comprar ações, fundos imobiliários, Bitcoin, nem nada desse tipo. O que você vai aprender aqui é muito mais simples e seguro do que tudo isso pode ser colocado em prática por qualquer um. Basta querer e fazer o que eu vou te ensinar, mas arrisca. O que eu quero dizer é que é praticamente impossível você não ganhar dinheiro nos próximos 18 meses se aplicar o método que você está prestes a aprender aqui. É isso que você vai ter a chance de ver na sua conta bancária no final dos 18 meses. R$500 mil. O que eu vou te propor, você só não chega nesse valor se você não quiser. E se seguir à risca tudo que eu vou te ensinar, tintim por tintim, e não lucrar em 18 meses, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu vou fazer um Pix na sua conta no valor de R$5 mil. Ao final dessa série de 4 aulas, eu vou te fazer uma proposta. E se você aceitar, eu vou te puxar pela mão, pela perna, pelo cabelo, da maneira que precisar para te levar até o teu R$500 mil. Mas mesmo que você não aceite, saiba que muitas pessoas já me escreveram no passado falando que conseguiram ganhar muito dinheiro somente com o que eu vou te ensinar nessas 4 aulas gratuitas. O conceito todo está aqui. Você decide o que você vai fazer com esse conhecimento depois que você vê. E eu estou tão confiante que você vai conseguir atingir esse valor nos próximos 18 meses que eu redigi um termo de compromisso e registrei ele em cartório no meu nome. Olha aí, tá tudo bem escrito, é muito bem explicado. E você vai ter acesso a esse termo para você poder verificar, imprimir, levar para o teu advogado se você quiser. Você não precisa acreditar na minha palavra. Mas como eu te disse, investiga. Pode me cobrar depois. Eu tô colocando a minha cara a tapa aqui, junto com a minha reputação. Eu trabalhei duro para chegar onde eu tô. E eu não arriscaria tudo isso aqui por algo que eu não posso cumprir. Se eu tô te falando que eu posso cumprir, é porque eu posso. Pode me pesquisar depois no Google. Você vai digitar Larry Gravy. Leia o que as pessoas têm a dizer sobre mim. Vê o que a mídia fala sobre mim. Procura meu nome no Reclame Aqui. Depois de milhares de alunos, eu não tenho uma reclamação. Só vai ver o meu nome em coisas boas, em reportagens ou em processo, porque eu sou advogado. Isso que está aparecendo aí na tua tela é um pedaço do meu CPF. Na última aula, eu vou abrir para os realmente interessados todos os meus dados, telefone, CPF, CNPJ, e-mail, WhatsApp, para você tirar todas as dúvidas e ter toda a segurança que precisa para embarcar nessa jornada rumo ao R$500 mil comigo. Tudo aberto, preto no branco, como deve ser. Esse é o meu nível de comprometimento com esse projeto. Eu estou colocando tudo em jogo aqui. E são raras as vezes que eu faço isso. E eu não faria nada disso se eu não tivesse plena convicção do que eu estou te dizendo. Se eu não acreditasse que é mais do que possível você atinja o R$500 mil nos 18 meses. Eu sei que é possível. Eu sei que se você seguir à risca o que eu vou te ensinar, você vai alcançar. Você vai fazer. Mas é o seguinte, eu estou me comprometendo aqui. E eu só me comprometo com gente que tem força de vontade para vencer na vida. Então, o mínimo que eu te peço é isso. Comprometimento. Se você realmente escolher seguir esse caminho, você tem que agarrar com unhas e dentes a oportunidade que eu estou te dando aqui. E fazer isso é exatamente simples. Como eu te disse, você consegue fazer do computador de casa
com acesso à internet. Mas é como eu sempre digo, simples é diferente de fácil. E não vai ser fácil. Se você espera que o dinheiro caia do céu, pode fechar esse vídeo, porque aqui não é lugar para você. Mas eu te garanto que se você ficar, vai valer a pena. Se você tem força de vontade, sabe correr atrás e só estava esperando a oportunidade de prosperar e de mostrar o teu valor para o mundo, então eu te digo, essa oportunidade está aqui na tua frente. Agora eu sei que deve estar te perguntando, tá, mas o que é isso? Como é que você consegue ganhar tanto dinheiro e como você faz tantas pessoas lucrarem tanto em tão pouco tempo? Bom, eu vou te mostrar. Eu descobri esse método lá atrás, mais especificamente, um dos piores momentos da minha vida. Tudo começou lá nos anos 2000, 2003, quando estava quebrado e devendo quase R$1 milhão. Mas como é que isso aconteceu? Foi assim. Eu nunca fui um cara rico. Eu sempre batalhei muito para conseguir meu dinheirinho suado. Eu, dos 18 anos aos 20, eu fui fazer um trabalho missionário. Terminei a missão, voltei, casei, tive os meus filhos e eu construí a minha família. E eu pensei, bom, agora eu preciso ganhar dinheiro, deixar o meu legado e proporcionar um futuro para os meus filhos. Então eu segui um dos poucos caminhos que as pessoas seguem quando querem enriquecer. Eu montei a minha empresa. Era uma empresa de informática, eu consertava e vendia computadores. E essa empresa, em um ano, tão rápido quando ela cresceu, ela quebrou. E por falta de experiência, as coisas não saíram como eu planejei. Em pouco tempo, tudo começou a ruir e dar errado. Eu, desesperado, comecei a pegar dinheiro emprestado no banco, cheque especial, financeira, cartão de crédito. Talvez tu já conheça essa história e conheça até como é que ela acaba. E eu fui me enfiando cada vez mais num buraco que parecia não ter fim. Resumi, 2 anos depois, eu já estava devendo quase R$1 milhão na praça. Eu sequer tinha ideia de como é que eu ia fazer para pagar tudo aquilo. E foi assim que eu conheci a técnica que mudaria a minha vida, que vai mudar a tua vida financeira também, sem que você precise passar por todos esses desafios que eu passei. Mas eu não conhecia essa técnica do jeito que eu gostaria. Eu conheci, na verdade, um oficial de justiça batendo na minha porta, porque o meu apartamento foi levado a leilão. Os carros que eu tinha, a financeira tomou, e o restinho de crédito que eu tinha no banco foi completamente cortado. Eu perdi quase tudo. Muitos amigos me viraram as costas. Aqueles que conseguiram se aproveitar da minha situação não pensaram 2 vezes. Eu achei que aquele era o fim da linha para mim, que eu nunca ia poder me recuperar. A situação ficou tão delicada lá em casa, eu orava todos os dias para encontrar uma luz. Até que um dia, contaram a minha luz lá de casa. Hoje eu dou risada, mas na época eu muito chorei escondido no chuveiro por causa disso. Porque só quem é pai de família sabe o quanto é decepcionante. Nesse período eu não tinha dinheiro para pagar advogado. Eu passava as noites em claro pensando, eu não conseguia dormir. Como é que eu vou recuperar o meu apartamento? Eu fervia a cabeça, mas não tinha dinheiro nenhum na época. Buscava tudo que fosse alternativa. Até que um dia eu decidi tomar uma atitude desesperada. Eu comecei a ir a pé todo santo dia no fórum para ver a situação do meu apartamento. Eu voltava caminhando cerca de 8 km por dia. De tanto ir lá, perguntar, questionar e falar com todo mundo que eu via pela frente, o pessoal que trabalhava no fórum, que já não me aguentava mais, começou a me dar outros processos de imóveis que tinham ido a leilão, em situações parecidas com a minha, para eu poder olhar. Eu comecei a estudar, pesquisar e me aprofundar nesses processos para entender o que eu podia fazer para sair daquela situação. Até que um desses processos, eu encontrei uma coisa que fazia com que o leilão do meu apartamento parasse. Acredite ou não, na época, eu ainda não tinha feito direito. Aliás, eu não tinha feito faculdade nenhuma das que eu fui fazer depois. Nem o 2º grau eu tinha terminado. Mas encontrar aquilo no processo foi fundamental para eu prosseguir e renegociar a dívida do meu apartamento. E ao mesmo tempo, eu trabalhava em tudo que aparecesse. Quase tudo que tu possa imaginar. Eu lembro nessa época eu fui garçom, motorista, porteiro, jardineiro, até servente de pedreiro. Muito pode ver em uma das raríssimas fotos que eu tenho. Eu fui. Foram dias duros, meu querido e minha querida. Trabalhei até como guia de ônibus de turista indo para o Paraguai. Tudo que dava para eu fazer, dentro de tudo que fosse moral e honesto, eu fiz. E de pouquinho em pouquinho fui pagando as minhas dívidas, retornando meu crédito e a minha dignidade. Quando encontrei aquilo que parou o leilão, foi um verdadeiro alívio. Eu sempre guardava comigo um pensamento. Até nas piores situações, encontramos as melhores lições.
Eu acredito muito que tudo que a gente enfrenta na vida serve para nos ensinar alguma coisa. E depois que a tempestade passou, eu parei para pensar em 3 coisas que eu tinha aprendido com tudo aquilo. A primeira coisa, como eu te falei, estava lá no fórum todo dia, enchendo o saco do pessoal, falando e reclamando que eu não achava justo, isso, aquilo e tal. Até que um dia um escrivão explicou algo que fez muito sentido para mim. Ele disse assim: Granville, se não fossem os leilões de imóveis, seria muito difícil fazer justiça, porque muitas dívidas não seriam pagas. No meu caso específico, ele me mostrou que com o meu apartamento indo a leilão, aquele dinheiro voltava para o condomínio e, consequentemente, melhoraria a vida de todos que estavam ali, trazendo mais equilíbrio nas finanças do condomínio e colocando a casa em ordem. Como eu não conseguia pagar as minhas contas de condomínio, minha dívida sobrava para os outros moradores. Isso não é justo. Ele explicou também que se não fossem os leilões de imóveis, os financiamentos imobiliários que você vê hoje subiriam muito e seriam muito caros. As taxas seriam extremamente altas. Por quê? Porque o risco de emprestar dinheiro para quem compra imóveis seria muito maior. Então foi assim que eu entendi. Quem compra imóvel em leilão, na verdade, ajuda com que as dívidas sejam pagas, os processos sejam terminados e as coisas fiquem organizadas, que exista equilíbrio, harmonia e que a justiça seja realmente feita. A segunda coisa, eu lembrei de um livro de prosperidade e riqueza que eu tinha lido anos antes, chamado Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Nele tinha a seguinte frase: o maior lucro ao se investir em imóveis é feito na hora da compra e não só na hora da venda. Mais do que nunca aquela frase fez sentido para mim. Eu tinha comprovado o efeito daquela frase nos leilões, vendo que os imóveis eram vendidos por preços ridículos de tão baratos. A terceira coisa é que, quando eu vi o preço do meu apartamento estava indo a leilão, me caiu o queixo, como a gente fala aqui no Sul, me caiu os buteados do bolso. O valor que a pessoa queria comprar era a metade do que ele valia no mercado. Ou seja, se alguém tivesse comprado, teria ganhado uma boa grana com o meu apartamento. Isso me acendeu uma luz. Esse negócio de leilão deve dar muito dinheiro. Foi então que eu comecei a ver que tinha centenas, se não milhares de imóveis indo a leilão a preço de banana. Também descobri que poucas pessoas conheciam esse mercado. Poucas pessoas realmente sabiam com profundidade como comprar da maneira correta nesse mercado. Para você ter uma ideia, a procura é tão baixa em alguns leilões que eles permanecem quase vazios nos dias da arrematação. É só você pensar, quem você conhece que já arrematou um imóvel? E dá uma olhada nisso. Granville, aqui é onde eu tô, aqui no hotel Ritter, para ver o leilão da Caixa. Vamos dar uma olhadinha quantas pessoas tem? Nós temos poucas pessoas e hoje teve esse leilão 008 2018, é isso? Perfeito. Então eu chego aqui, que nem eu estava antes. Eu olhei ali, tinha poucas pessoas. Se eu der um lance, eu levo o leilão. Chego ali, hoje mesmo, remataria. Perfeito, sem problema nenhum. Hoje, a maioria dos leilões são feitos pela internet, o que significa que qualquer um pode entrar e arrematar um imóvel sem sair de casa. Mas mesmo assim, muitos desses leilões estão sem ninguém online. E foi vendo todos esses imóveis a preço de banana, muita baixa concorrência, que eu decidi aprender tudo o que eu precisava aprender e entrar de cabeça nesse mercado. Mas tinha um problema. Eu não tinha dinheiro, nem para comprar um apartamento que vale metade do preço, nem que valesse naquela época 10 mil reais. Aí eu comecei a pesquisar, os anos foram passando, a lei de leilões foi aprimorada e eu descobri que existem outras formas de arrematar sem ter um centavo no bolso. É possível comprar imóveis em leilão com pouco dinheiro, garante especialista. Caixa promove leilão com imóveis a partir de R$ 3.500. Veja como participar. Basicamente, você compra sem dinheiro e depois usa o dinheiro da venda ou do aluguel para pagar o próprio imóvel. Parecia bom demais para ser verdade. Eu tinha todos os passos necessários para encontrar, comprar imóveis abaixo do valor que eles realmente valem e vendê-los ou alugá-los com altas margens de forma rápida e muito segura, mesmo sem grana. Então eu decidi arriscar e arrematei meu primeiro apartamento. Quando eu entrei nele pela primeira vez, eu vi que eu tinha comprado um apartamento do nada. Aí que a minha ficha caiu. E eu tracei um plano. E eu comecei a arrematar, primeiro 1, depois 2, depois 3, e assim comecei a subir essa escadinha. Eu percebi que se eu vendesse, eu ganhava dinheiro rápido. Muito dinheiro. Exemplo, se eu comprasse um apartamento de 300 mil por 150 mil, sem ter um terço desse dinheiro, somente dando 5% de entrada e depois vender por 300 mil, isso me dava um lucro bruto rápido, 150 mil reais. Ou com terrenos.
Eu fiz isso várias vezes. Olha esse terreno que eu arrematei por R$140 mil e pouco tempo depois eu vendi por 350 mil, obtendo um lucro de 150%. Tem esse outro apartamento popular que eu arrematei por R$29.050 e 9 meses depois vendi por R$78.500, obtendo um lucro de 170%. Isso mesmo, 170% em 9 meses. Além disso, eu comprei alguns imóveis em leilões e não vendi. Ao invés disso, eu coloquei isso para alugar. E eu usava o aluguel do próprio imóvel, fazendo ele se pagar sozinho. Eu deixava vários imóveis desses alugados se pagando para mim e vendia vários outros também. Na aula 3, eu vou te explicar detalhadamente como isso funciona e como você também pode fazer se você quiser, aplicando a técnica do consórcio, como esse aluno. Em menos de 5 meses eu lucrei 43%, o que é surreal. Agora eu estou aplicando a técnica dos consórcios e só posso dizer que este é um mundo paralelo dos investimentos. Foi fazendo isso que eu saí de uma situação de desespero para uma situação de prosperidade. De lá para cá, são mais de 2.000 arrematações para mim e para outros investidores. São mais de 2,6 bilhões em arrematações. É muito dinheiro. É muita experiência. Foram terrenos, casas, apartamentos, flats, lofts, lojas, salas comerciais com lucros de 100, 200, 300, 500 mil reais ou mais, de maneira muito segura. Tudo isso com o quê? Com o leilão de imóveis. Bom, uma coisa eu posso te dizer, leilão de imóveis é a melhor oportunidade de fazer muito dinheiro no Brasil de maneira muito segura, arriscando pouco. Inclusive, por esse mercado ser tão seguro e tão previsível, é que eu assinei um termo de compromisso em cartório. E se você seguir à risca o que eu vou te ensinar, é certo que você vai atingir o teu $500 mil. De tão previsível que é, ninguém faz um compromisso desse. Sabe por quê? Porque simplesmente não existe esse tipo de previsibilidade em nenhum outro tipo de investimento. O cara do Bitcoin vai te falar isso que eu estou te falando? Vai assinar um compromisso como eu assinei? Alguém sabe quanto um Bitcoin vai valer amanhã? Ninguém sabe. Alguém sabe quanto uma ação vai custar amanhã? Mesmo que sejam as ações da Petrobras, da Vale, ninguém sabe. Imóvel é o mercado mais seguro e previsível que existe. E eu nunca vi ninguém fazer uma proposta dessa com nenhum outro tipo de investimento. Foi com isso em mente que eu desenvolvi esse método. Foi assim que eu saí daquela situação desesperadora para uma nova vida. Hoje eu não carrego mais saco de cimento em cima das costas. Hoje eu não vou mais a pé no fórum. Eu tenho um helicóptero particular e um jato no meu lugar privado. E me servem todos os dias se eu quiser. Inclusive para ver e visitar a minha filha, que casou e foi morar longe de mim, lá em Minas Gerais. E tudo isso eu só consegui graças aos leilões. Ah, Gravilha, então por que você está perdendo tempo ensinando isso para os outros? Muito boa pergunta. Por 3 motivos. Primeiro, eu acredito muito em fazer o bem. Do mesmo jeito que os funcionários do fórum fizeram por mim, me deram a oportunidade de mudar de vida, me dando processo para estudar. Eles não me deram coisa mastigada, mas eles me deram direção e uma oportunidade. E eu quero retribuir isso para o mundo. Um homem sem uma missão é apenas um menino. E eu não aguento ficar em casa sem fazer nada. Segundo motivo, como eu te falei no começo, ao te ensinar, eu ganho a tua confiança. Eu faço você ganhar dinheiro e, consequentemente, eu ganho mais dinheiro junto com você. Terceiro, o mercado de leilão de imóveis é multibilionário. Nem que Donald Trump e Elon Musk viessem para o Brasil e quisessem arrematar todos os imóveis, eles não conseguiriam. Então é um mercado muito democrático, que tem espaço para todo mundo. Quando eu percebi isso, eu vi que era a hora de abençoar a vida de outras pessoas com esse presente que eu recebi em forma de conhecimento, em forma de dificuldade. Eu sentei na frente do computador, eu coloquei em pé um projeto com tudo que eu havia aprendido, todos os segredos, os macetes, as formas de sair do zero até o primeiro imóvel. Eu vi que para chegar num valor de R$500 mil, por exemplo, basta você ter estratégia, um plano e ir subindo degrau por degrau nessa escadinha. Eu comecei a levar pessoas nessa escadinha comigo. Eu comecei a ficar conhecido, eu saí na mídia, fui notícia em vários portais. Eu fui transformando a vida de muita gente pelo caminho. Milhares de pessoas tiveram acesso ao meu método, centenas colocaram em prática e ganharam muito dinheiro com isso. Eu não paro de receber depoimentos de agradecimento das pessoas dizendo: Granville, isso mudou a minha vida. E para ser específico, 66 desses meus alunos fizeram seu primeiro $1 milhão apenas aplicando o meu método. Agora eu quero saber de você. Você quer ser o próximo aluno ou a próxima aluna a ter a vida financeira totalmente transformada por mim? Quer ter a tranquilidade e ter a tua conta recheada com R$500 mil? Porque eu estou disposto a fazer isso por você.
Ah, Granville, mas isso não conhece, não tem dinheiro. Tá, posso não te conhecer, mas eu vou te perguntar. Força de vontade você tem? Você está disponível para trabalhar um pouco mais agora? Andar um pouco mais na segunda milha? Se tiver dinheiro, meu querido, minha querida, é secundário. Eu costumo dizer que dinheiro é a única moeda que os fracos conhecem. Ao longo das próximas aulas, eu vou te mostrar como você pode arrematar seu primeiro imóvel com quase nada de dinheiro. Vou abrir números, documentos, matrículas de imóveis, vou realmente mostrar os bastidores para você ver que é possível. Porque eu já fiz muitas arrematações diversas vezes e os meus alunos também fizeram. Para falar a verdade, até hoje eu faço. Eu arremato imóveis e deixo ele se pagando sozinho. Ah, Granville, mas eu não vou ter problema para vender o imóvel por ele ser de leilão. Não, você não vai. Sabe por quê? Ao contrário, aquela questão dos carros, que as pessoas têm um pouco de preconceito, os imóveis ninguém liga se ele passou ou não passou por leilão. Isso não deprecia o preço dele. Simplesmente ninguém se importa. Você vai comprar esses imóveis muito mais barato do que eles valem. E na hora da venda, se você fizer um bom desconto e fizer o marketing certo, eu te garanto que você vende rapidinho e ainda assim pode ter um lucro gigante. Ah, Granville, mas eu não posso ter problemas? Pode sim, se você fizer do jeito errado. Se fizer do jeito certo, dificilmente você vai ter algum problema. E qual é o jeito certo? Usando o método que eu desenvolvi e aperfeiçoei ao longo dos últimos anos. E que eu vou te ensinar ao longo dessas aulas. O link da próxima aula será enviado para você na data que está aparecendo na sua tela aí através do nosso grupo VIP lá no WhatsApp e no e-mail. Se você não entrou no grupo de WhatsApp, tem um botão aqui embaixo, é só clicar e entrar. Se você já entrou, relaxa, não precisa clicar de novo. O link da aula vai chegar para você. Beleza? Lembre-se, eu estou assumindo um compromisso com você, um compromisso muito grande, registrado em cartório e documentado através das minhas palavras aqui. Mas eu espero que você também se comprometa, não só comigo, mas com o teu futuro, com a tua vida, com a tua família. E olha só, eu sei que você deve estar com muitas dúvidas, mas eu peço para você, tenha um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de calma. Nós ainda temos 3 aulas pela frente e muitas dessas dúvidas que você tem serão solucionadas nos próximos vídeos, ok? Eu criei cada uma dessas aulas especialmente pensada para ir te ajudando gradativamente. Agora você já sabe que é possível comprar imóveis com até 80% de desconto. Já sabe que não precisa de muito ou quase nada de dinheiro para fazer isso acontecer do zero. E já sabe que o leilão será o nosso principal instrumento para que você atinja essa meta de $500 mil. Agora falta saber exatamente como é que você vai fazer isso e quais são os próximos passos para você seguir e atingir esses objetivos. Na próxima aula, eu vou te mostrar mais sobre isso. Combinado? Agora eu quero te passar 2 missões de casa. É isso mesmo. O caminho do milhão já começou. O primeiro passo eu vou te passar agora. E qual é que é? Vamos selar esse compromisso agora. Aqui embaixo você vai encontrar um campo onde você vai fazer um comentário direto para mim. Eu vou ler todos os comentários. Isso é uma promessa que eu faço para você. Eu, pessoalmente, vou ler todos os comentários, não importa quantos tem. E para começar esse nosso compromisso, eu quero que você comenta aqui embaixo a hashtag no caminho do milhão. E me diga o que você pretende fazer com $500 mil na tua conta. Pode ser qualquer coisa, comprar uma casa, quitar dívida, ajudar os teus pais, a tua família, se aposentar. Enfim, eu quero saber quais são os teus planos. Assim eu já começo a te conhecer. Mas já faço isso agora, enquanto você vê o vídeo, não deixe para depois. E se você já é meu aluno, comente também qual foi a tua experiência comigo para incentivar mais pessoas a seguirem nesse caminho de prosperidade. Juntos nós podemos transformar a vida de muita gente. A segunda tarefa é ainda mais importante. Eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar em preparação para esse caminho do milhão, para iniciar o desbloqueio da tua mente milionária. E para isso você precisa vislumbrar esse futuro, projetar isso. Mesmo que o caminho tenha dificuldades, e vão ter algumas. E nós vamos iniciar esse desbloqueio assistindo a um filme juntos. Você aí na tua casa e eu aqui na minha. Nesse filme, que eu já vou te indicar, vai ter um código de desbloqueio, uma senha. E mesmo que você já tenha assistido o filme, a chance de você ter passado por esse código sem notar são muito grandes. Agora eu quero que você se reúna com a família hoje à noite e assista o filme A Procura da Felicidade. Tem no Netflix e também tem um link aqui embaixo que eu coloquei para você. É só clicar e assistir. Assista esse filme prestando muita atenção na cena que está aparecendo na tua tela. Tá vendo? Ela está sem áudio agora, mas ela conta uma mensagem. Eu quero que você guarde essa mensagem no teu coração. No próximo vídeo, você vai me contar como você sentiu ao ouvir esse código. Combinado? Então, só repassando, você tem 2 tarefas muito simples. A primeira
é comentar a hashtag aqui embaixo, firmando o seu compromisso comigo e falando o que você pretende fazer com R$500 mil na tua conta. E a segunda é buscar a senha de desbloqueio do filme A Procura da Felicidade na cena que eu te mostrei agora há pouco. E você deve assistir esse filme hoje. São apenas 2 tarefas, muito simples. E sinceramente, se você não conseguir se comprometer e cumprir essas 2 tarefas, isso significa que você não vai conseguir chegar a R$500 mil. Eu espero do fundo do meu coração que você se comprometa e cumpra esses 2 pequenos passos ao meu lado. Por que eles são pequenos? Porque toda a jornada começa com o primeiro passo, depois 2, depois 3. E em cada turma que eu faço, sai 1, 2, alguns novos milionários. Eu também quero que dessa turma saia. Combinado? Será um grande prazer ler os planos que você fez. E eu prometo, como eu te disse antes, que eu vou ler um a um. Então, a gente se vê na próxima aula. Fica com o meu amor, com o meu abraço, do professor Granville. Até lá.